Olá pessoal, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre os ancilostomídeos de importância médica, mais especificamente Ancylostoma duodenale e Necator americanus. São eumintos do filo Ascomyntes, classe Nematoda, ordem Strongylidae, família Ancylostomatidae, gênero Ancylostoma e Necator. Existem outras espécies que infectam o homem, como Ancylostoma duodenale, Ancylostoma ceilânico, brasiliense, canino e etc. Mas as duas espécies mais importantes são duodenale e Necator americanus. Eles são responsáveis pela ancilostomíase ou necatoríase, ancilostomose, amarelão, opilação, sendo de uma forma mundial a maior parte das infecções causadas por Necator e uma menor parte por Ancylostoma duodenale, mas há uma grande variação geográfica. Por pertencerem à classe Nematoda, são vermes cilíndricos e eles são hematófagos. As fêmeas são ovovivíparas, quer dizer, elas liberam ovos e os ovos já estão no estado avançado de desenvolvimento, que significa que formam-se as larvas ainda no seu interior, em contato com o solo, e essas larvas eclodem no meio externo. Então a forma de transmissão também é diferente. É por meio da penetração ativa da larva na pele ou na mucosa. Os ancilostomídeos, Ancylostoma e Necator, são considerados também geoeumintos. São parasitos do intestino delgado do homem, são dioicos, então nós temos macho e fêmea, um ciclo de vida direto ou monoxeno, com dimorfismo sexual. Então é possível, com base na morfologia desses parasitos, fazermos a diferenciação entre machos e fêmeas. Um pouquinho da história da ancilostomíase, Enquanto o homem vivia no nomadismo, as infecções não eram tão importantes, não apresentavam tanta importância e não havia tanta frequência, justamente pela grande movimentação dos indivíduos. Mas com o sedentarismo, o fato dos indivíduos viverem em aglomerações, poluírem o solo com as fezes, utilizar a agricultura, muitas vezes com água contaminada, o fato de andarem descalços, tudo isso foi possível o desenvolvimento de condições ótimas para infecções mais pesadas e para ancilostomias e doença. Em 1637, Piso, que era um médico holandês que acompanhava o Maurício de Nassau, o príncipe Maurício de Nassau, ele foi o primeiro a observar, ele observou epidemias da doença, que causavam essas alterações intestinais em escravos. Ele cita essas alterações como fraqueza, anemia, e foi observada no Brasil. Em 1880, houve uma grande epidemia por ancilostomídeos, durante a construção de um túnel, denominado de túnel São Gotardo, entre trabalhadores italianos, nos Alpes italianos. No início do século XIX, foi Loss o responsável por descobrir o ciclo do parasito. Não foi de uma forma intencional. Loss estava fazendo algumas experimentações com animais e ele, sem querer, deixou uma solução contendo larvas de ancilostomídeos cair sobre o seu corpo. E ele começou a observar forte prurido quando esse líquido secou, e dermatite também no local onde o líquido tinha secado. Pouco depois, ele pôde confirmar, até pela análise de suas fezes, que ele havia se contaminado com os parasitos. Então, foi ele que descobriu todo o ciclo dos ancilostomídeos. Aqui, falando um pouquinho sobre essa epidemia entre os trabalhadores italianos, durante a abertura do túnel de São Gotardo, havia esse tipo, até pelo fato dos mineiros andarem muito descalços, ou pelo fato do solo da mina era um solo rico em minerais, argiloso, as condições da mina, muita umidade, muito calor, que era propício para o desenvolvimento das larvas, tudo isso foram fatores que levaram a essas alterações a doença parasitária entre os mineiros, Em muitos casos, esperava-se que os mineiros voltassem à superfície para defecar quando necessário. O resultado usual era que os homens, por conveniência e para evitar desconforto, recorriam quase invariavelmente a partes abandonadas ou não frequentes do trabalho.
fezes contendo larvas de ancilóstomo seriam esmagadas e esmagadas em todos os lugares, por toda a mina e nos degraus da escada, com homens infectados espalhando um verme ou doença aos seus colegas. Para os mineiros que andam descalços ou usam calçados inadequados, o risco de infecção por ancilostomíase aumentou ainda mais. Então foi uma série de fatores que determinou essa epidemia, né, nos Alpes suíços. Foi justamente devido às condições climáticas, à falta de higiene dos mineradores, o fato de não utilizarem calçados, né, tudo isso contribuiu para o desenvolvimento da ancilostomíase doença. Bom, e qual é a prevalência da infecção por ancilostomídeos no mundo? Acredita-se que 740 milhões de pessoas estejam infectadas, tá? Os relatos mais recentes dizem isso. No Brasil, há 24 milhões de casos positivos, lembrando que, de acordo com o censo mais recente, que foi de 2016 pelo Ministério da Saúde, a gente vê que há um grande número de casos de ancilostomídeos no norte e no nordeste do país, o norte seguido da região nordeste do país, né? E, diferentemente de outros geomintos, é muito comum os ancilostomídeos em crianças maiores de 6 anos, em jovens e em idosos. Qual que é a distribuição geográfica? Existe uma distribuição geográfica diferenciada para cada uma das espécies. Ancylostoma duodenale é mais comum de regiões mais temperadas, países do hemisfério, mais em países mediterrâneos e países do hemisfério norte, enquanto o Necator americanus ele é mais comum em regiões tropicais e subtropicais. No Brasil é a espécie prevalente. A gente observa aqui que os dados de uma pesquisa recente demonstra que a prevalência da infecção por ancilostomídeos no Brasil varia de 10 a 20%. Bom, nós vimos que são parasitos dioicos com dimorfismo sexual. Quais que são as características morfológicas, as principais características morfológicas desse parasito? Por serem hematófagos, que é outra grande diferença deles com relação a ascaris, eles apresentam uma cápsula bucal ou com dentes ou com lâminas cortantes. No caso de Ancylostoma, ele apresenta a cápsula com dentes. Ele expolia do hospedeiro cerca de 0,15 a 0,30 ml de sangue por dia. A fêmea tem de 10 a 18 milímetros de comprimento e o macho de 8 a 11 milímetros de comprimento. Além da fêmea apresentar a parte posterior afilada, existe uma outra diferença que a gente sabe com relação ao macho. O macho possui uma bolsa copuladora, então aí a gente vê o dimorfismo sexual. Existem também relatos de parasitos vivendo de 6 a 8 anos no intestino dos indivíduos. Aqui a gente pode observar a cápsula bucal com dentes e a bolsa copuladora de ancilostomídeos. Eles apresentam um esôfago forte, chamado de claviforme, que produz substâncias anticoagulantes que são importantes no momento da obtenção do sangue. A clava, que é uma espécie de válvula, né? Ela ajuda a criar uma pressão negativa para facilitar o fluxo sanguíneo para o interior do parasito. Aqui também a gente pode observar a cápsula bucal com dentes. Nas fêmeas de Ancylostoma, a gente observa, além de apresentar uma parte afilada, elas bem delicadas, elas apresentam um processo espiniforme terminal. É uma forma de diferenciar também esses parasitos. E o Necator americanus? O Necator ele possui também uma bolsa copuladora, o macho, e a cápsula bucal desses parasitos apresenta lâminas cortantes e não dentes. Ele expolia o hospedeiro um pouco menos do que o Ancylostoma, né, de 0,03 a 0,06 ml de sangue ao dia. As fêmeas são maiores que os machos, vivem de 4 a 5 anos e uma característica interessante desses parasitos é que os ovos, tanto de Ancylostoma quanto de Necator, que são a forma parasitária presente nas fezes dos indivíduos infectados, são indistinguíveis. Aqui a gente observa a parte anterior de um Necator americanus, a cápsula bucal com lâminas cortantes, o esôfago do tipo claviforme, a parte posterior de uma fêmea, né, que é uma parte mais afilada e não apresenta o processo espiniforme terminal. A gente também consegue observar
a bolsa copulatória, né, que é presente no macho, com espículos. São importantes durante o processo de reprodução. Também, assim como em Ancilóstoma, apresenta um esôfago claviforme, aqui a gente observa a clava, e daí já é o intestino, também um esôfago bem desenvolvido. E aqui mostrando a parte posterior da fêmea de Necator, que não apresenta o processo espingiforme terminal. As bolsas copuladoras, apenas uma diferença, que a diferença é mais grosseira, né, entre a bolsa copulatória de Ancilóstoma e de Necator. E com relação a larvas rabiditoides, porque elas vão ter importância no ciclo quando eu falar para vocês, tá? As larvas rabiditoides, gente, são aquelas que vivem no solo. Elas apresentam um esôfago do tipo rabiditoide. O que é o esôfago rabiditoide? É aquele que apresenta duas dilatações. Essas dilatações, elas são chamadas de pseudobulbo e bulbo. E a constricção entre essas dilatações é chamada de istmo. O primórdio genital é uma estrutura inicial, né, que vai posteriormente, no adulto, dar origem aos órgãos reprodutores masculinos ou femininos. A gente diz que o primórdio genital não é nítido nas larvas rabiditoides de Ancilostomídeo. Vivem no solo, alimentam-se de bactérias, então são, pois, formas livres. É uma fase do desenvolvimento do parasito, tá? E uma característica super importante das larvas de Ancilostomídeos é o vestíbulo bucal. O vestíbulo bucal, que é o espaço que vai da abertura da abertura bucal até o início do esôfago, é um espaço que a gente chama de vestíbulo bucal. O vestíbulo bucal é longo nesses parasitos. E a cauda é afilada. A larva filarióide é aquela que é infectiva para o homem. Ela alimenta-se de suas reservas energéticas. Ela vai apresentar um esôfago do tipo filarioide, aqui no slide está incorreto. O esôfago filarioide é um esôfago reto, sem dilatações. É uma larva que apresenta grande agilidade, tem hidrotropismo e termotropismo positivos. Essas larvas, elas ficam se movimentando, né? Especialmente em regiões em solos mais arenosos, com alta umidade, e em regiões mais sombreadas, tá? O solo, né, o sol direto, né, a luz solar direta não é bom para essas larvas, acaba matando essas larvas, né? Com relação aos ovos, que é a forma que a gente vê no exame parasitológico de fezes, os ovos de Ancilostomídeos são elípticos, eles têm uma casca bem fininha, bem transparente, é considerado um ovo leve. Então a técnica de flutuação é útil, né, também para a detecção desses vermes. É muito interessante que eles já saem com a massa germinativa no seu interior, que a gente chama de blastômeros, né? São massas germinativas no seu interior. Aqui só para a gente fazer uma comparação entre um ovo de Ancilostomídeo, de Ascaris, por exemplo, que é um verme que a gente já falou, olha a diferença morfológica, tá? O Ascaris lubricoides é aquele que apresenta a membrana mamilonada. Nesse caso aqui, é um ovo decorticado. Ele não apresenta a membrana, mas a gente vê uma massa interna granulosa, é um ovo fértil. No meio a gente tem um ovo de Trichuris trichiura, que é um parasito que já a gente vai falar, e do lado um ovo de Ancilostomídeo. A gente sempre vai se referir nos laudos, né, como presença de ovos de Ancilostomídeo, porque a gente não faz diferenciação com relação aos ovos, né? Não dá para saber apenas do ponto de vista microscópico se é um ovo de Ancilostoma duodenale ou Necator. E como é o ciclo biológico desses parasitos? Bom, de uma forma geral, o Ancilostoma e Necator, eles infectam o homem através da penetração ativa da larva na pele. Embora o Ancilostoma apresente uma outra forma de transmissão que já eu falo para vocês. Mas vamos pensar nessa, a penetração ativa da larva na pele ou mucosa, utilizando a cápsula bucal, com a cápsula bucal, e também a presença de enzimas que essas larvas produzem. Então, a larva filarioide, no solo, ela acaba penetrando na pele, especialmente nas porções mais finas da pele, muito comum, né, nos indivíduos que andam descalço. Essas larvas levam em torno de 5 dias, né, através da circulação sanguínea ou linfática para alcançarem o coração, e do coração elas vão aos pulmões, onde sofrem mudas. E aí ocorre muito semelhante ao que ocorre com Ascaris lubricoides também, que ela vai ascendendo, depois ela é deglutida, volta ao intestino delgado e ali se torna, vai sofrendo novas mudas e ali se torna vermes adultos.
machos e fêmeas copulam e as fêmeas ovipõem, né? O que a gente observa nas fezes são os ovos de ancilostomídeo. Esses ovos, quando em contato com o solo, em torno de 2 dias, já ocorre o desenvolvimento da larva. É uma larva do tipo rabditoide, ela vai se alimentar de bactérias ali presentes no solo, mas logo ocorre o desenvolvimento dessa larva rabditoide em larva filarioide, ela cria uma bainha em torno de si, uma membrana, e passa a não mais se alimentar, vivendo só das suas reservas e buscando ativamente o seu hospedeiro, que no caso é o homem, né? Acredita-se que Ancylostoma duodenale, as fêmeas de Ancylostoma duodenale ovipõem até 30 mil ovos ao dia, e Necator americanos 9 mil, valores bem menores quando comparado a fêmeas de Ascaris. E que o período pré-patente médio é de 49 dias, quer dizer, o período em que o indivíduo se infecta através da penetração ativa da larva na pele mucosa até o momento em que há a liberação de ovos de Ancylostomídeo nas fezes. Ancylostoma duodenale também pode ser transmitido por meio da ingestão da larva. Então, ela penetra na mucosa dos indivíduos, né? E aí a larva não faz o ciclo pulmonar. O que acontece? O indivíduo ingere, ela já cai diretamente no intestino e ali forma-se formam-se os vermes adultos, tá? Não há ciclo pulmonar quando a forma de transmissão é pela ingestão da larva. Essa forma de transmissão ela não ocorre com Necator. Então, ancilóstoma tem a penetração ativa da larva filarioide na pele e ingestão da larva através de água ou alimento contaminado. E Necator americanos apenas penetração ativa da larva. Na maior parte dos indivíduos, a ancilostomias ou necatoríase costuma ser assintomática, tá? Mas observou-se o desenvolvimento frequente de anemia em pacientes, especialmente aqueles que estão sujeitos a uma grande carga parasitária, né, a infecções mais intensas, e também quando apresentam já um certo grau de deficiência alimentar. Então, a presença de anemia é um fator chave quando a gente fala em ancilostomias ou necatoríase. A fase aguda ela é caracterizada nos indivíduos sintomáticos pela dermatite no local onde ocorre a penetração da larva, por alterações pulmonares, é um indivíduo que apresenta o ciclo de Loss, a intensa eosinofilia, que é uma característica de parasitose em geral. Os indivíduos também podem ter mal-estar abdominal, anorexia, náuseas, vômitos, cólicas abdominais, diarreia, cansaço e perda de peso. São fezes que podem ou não apresentar sangue, porque a gente tem que lembrar que são vermes hematófagos, que produzem substâncias anticoagulantes no local onde eles estão inseridos, na parede do intestino delgado, e uma vez que eles saem daquela região, eles formam focos de sangramento pelo intestino. Não é incomum em área endêmica você ter fase crônica da ancilostomias e da necatoríase. Ela é caracterizada pela anemia, e essa, por sua vez, por cansaço, fraqueza, dores musculares. Em casos mais graves, pode ocorrer inclusive edema das extremidades, né? Ou a nasarca, porque é um parasito que, além de espoliar o sangue do hospedeiro, ele também utiliza proteínas. Então, nos indivíduos que já têm um baixo estado nutricional, leva a hipoproteinemia, consequentemente a nasarca. E a anemia característica de ancilostomídeo é a anemia microcítica hipocrômica, ou seja, é a anemia que a gente fala de ferropriva, chama de ferropriva também. E vai estar muito dependente da carga parasitária e do status nutricional. O parasita por si só, ele não causa anemia, né? Você tem que ter uma série de fatores ali associados. Por isso que a gente diz que as mulheres grávidas e crianças são o grupo de maior risco para ter anemia, justamente porque são mais vulneráveis e em regiões onde há uma baixa obtenção de alimentos, né, em que essas pessoas encontram-se desnutridas, aí o risco de anemia é muito grande. Aqui falando mais um pouquinho, no pulmão a síndrome de Loeffler, né, por ter aquele ciclo, como eu já falei. A anemia causa, quando o parasitismo intenso, há uma grande perda de sangue e uma deficiência de ferro em virtude da dieta, leva à anemia ferropriva, microcítica e hipocrômica. A anemia ferropriva ou microcítica hipocrômica, ela é caracterizada pelo microcítica, quer dizer, um pequeno tamanho das hemácias. Hipocrômica, hemácias
pouco coradas, tá? Então é como está num caso como está mostrando aí, como a gente pode observar na figura. São hemácias de pequeno tamanho e pouco coradas. Então anemia ferropriva, microcítica e hipocrômica. A gente vê uma criança, né, com uma criança edemaciada, são casos mesmo intensos de ancilostomias, então para que ocorra isso há uma série de fatores, é uma criança que já tem uma deficiência nutricional, né, considerável e tem uma alta taxa de parasitismo. Como eu disse, a hipoalbuminemia ela não é incomum também, além das próprias causas que a anemia, além da própria anemia levar a essa hipoproteinemia, você tem a obtenção de proteínas pelo parasito. Os problemas intestinais podem ser caracterizados por dor epigástrica, cólica e diarreia. Os indivíduos assintomáticos são aqueles que não estão desnutridos ou pouco desnutridos e têm uma baixa carga parasitária, tá? Só relembrando, é muito comum em crianças com mais de 6 anos, jovens menores de 15 e idosos. Em crianças também pode causar irritabilidade, cefaleias, geofagia, edema de extremidades, anorexia. E é um parasito que vive sob condições ideais. É um parasito que pode sobreviver por até 18 anos, né? Existe relato de parasitos que sobreviveram até 18 anos. E existe também, inclusive, uma teoria de que é um parasito tão bem adaptado, que ele já está migrando para o que a gente chama de comensalismo, né? Mas, como a gente vê, quando ocorre aquela alteração na relação parasito-hospedeiro, deixa de ser uma infecção parasitária para ser uma doença parasitária, né? Os ancilostomídeos, eles ingerem os eritrócitos inteiros, mas eles apresentam uma enzima chamada de hemolisina no intestino, que forma poros nessa hemácia e permite a retirada da hemoglobina, tá? Aqui a gente observa um intestino delgado, epitélio do intestino delgado repleto de ancilóstomas aderidos, então a gente vê a diferença de tamanho, né, com relação ao Ascaris lumbricoides, o parasito que estudamos Aqui um relato de caso de um indivíduo com ancilostomíase, um paciente idoso com doença de Parkinson, que apresentou fadiga, dispneia ao esforço e melena intermitente por 3 meses. A melena é um sangue digerido nas fezes, né? Ele tinha sido diagnosticado com anemia ferropriva um tempo atrás e ele necessitou de transfusões. Foi feita uma colonoscopia e na colonoscopia, né, se descobriu a causa, né, gente? Observem os vermes aderidos na parede intestinal, né, no duodeno do indivíduo, e eu quero que vocês observem também os focos hemorrágicos. Isso ocorre por conta do quê? Porque o parasito libera enzimas que inibem o processo de coagulação sanguínea, tá? Então ele vai deixando esses focos de hemorragia e pode aparecer sangue digerido nas fezes, né? É uma situação comum nesses casos. Não foi por ancilóstoma, me desculpe, eles retiraram os vermes, fizeram microscopia eletrônica de varredura e aí observaram que não é um ancilóstoma, é um necátor. Observe a cápsula bucal com lâminas cortantes, tá? Observe os vermes, gente, eles têm uma aparência, eles são avermelhados, né, em virtude do sangue que eles estavam se alimentando do sangue, né, nesses indivíduos. Bom, e o que nos interessa aqui do ponto de vista técnico e quanto ao diagnóstico laboratorial? É uma forma parasitária muito tranquila, vamos dizer assim, de se fazer o diagnóstico, porque é um ovo com uma característica muito específica. São ovos de uma membrana muito fininha, com um material, com blastômeros, né, um material germinativo no seu interior, e é um ovo leve. O número, você pode fazer catucates, claro, em condições específicas, né, quando você vai fazer levantamentos epidemiológicos e tal, mas do ponto de vista laboratorial, de rotina, no setor de parasitologia, o que pode ser feito o HPJ, que é a sedimentação espontânea, o RIT, que é a gente pega a amostra fecal, após filtrada, né, e que já estava previamente conservada em formol, a gente adiciona éter, centrifuga, e a gente observa o material sedimentado. E pode ser feito flutuação, existem soluções específicas para se fazer a técnica de flutuação, né? A solução saturada de sacarose, no caso da técnica de Schitter,
em sulfato de zinco, em cloreto de sódio, e todas essas técnicas permitem a visualização desses ovos, porque eles flutuam em soluções muito densas, já que são ovos considerados leves. E quais são as condições que favorecem a existência dessa parasitose? Então, o hábito de defecar no solo, de andar descalço, um solo, clima bem favorável, né? Como eu disse antes, um solo arenoso, com umidade e sombra e temperaturas de 25 a 35 graus Celsius, né? As larvas não sobrevivem bem ao frio. Com relação à profilaxia, é o saneamento básico, com construção de latrinas, educação sanitária da população, a higiene pessoal, o fato de não andar descalço, lavar as mãos antes das refeições, beber água potável de boa qualidade, sempre lavar e higienizar os alimentos, inclusive com solução de hipoclorito de sódio, e o tratamento antihelmíntico periódico. No Brasil, a ancilostomíase ficou conhecida em virtude de um personagem muito falado, né? Que é o Jeca Tatu. O Jeca Tatu não é assim, está assim. O Jeca Tatu era um indivíduo da área rural, sempre muito cansado, né? Mas ele não é porque ele era preguiçoso, não. Ele estava com ancilostomose, mais precisamente necatoríase, né? Porque é mais comum no país. A inteligência do amarelado atrofia-se e a triste figura incapaz de ação, de vontade, incapaz de progresso, torna-se escravo dos vermes. E assim disse Monteiro Lobato sobre a população rural infectada, né, com ancilostomídeos.